Pode se sentar. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Boa noite para vocês. Estou muito feliz quando eu posso compartilhar a palavra do Senhor. Hoje é um dia muito especial para mim, porque falou muito forte comigo nessa mensagem, a qual Ele me entregou, sabe? Eu vejo como um tesouro da parte de Deus. E essa mensagem ela veio quando eu estava conversando com um irmão, com um amigo meu, lá na porta de casa lá. Isso quase me andou depois de um dia inteiro assim, daquele jeito. E ele começou a compartilhar algo comigo sobre algumas aflições dele, sobre algumas preocupações. E ele mencionou sobre a parábola do filho pródigo. E na hora eu comecei a falar com ele, o Senhor foi dando revelação e ele me deu duas chaves e eu queria compartilhar com vocês essa noite. Eu sei que vocês já ouviram, sabe? Mas a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é viva. Se ela é viva, ela tem vida. Se ela tem vida, ela continuamente, ela sempre tem uma parte dela assim, para ser transportada, sabe, chegar ao nosso conhecimento. Então abre lá comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Senhor, eu te entrego esse momento, Pai, diante do Senhor. O Senhor vai falar nas nossas orações. Eu sei que algumas pessoas já ouviram essa mensagem e podem estar perguntando de novo, já ouvi. Mas, Pai, abre o coração e o entendimento dessa pessoa. Que haja revelação, que haja sabedoria da parte do Espírito Santo. E que eles entendam, Senhor, que não é homem que fala, mas sim o Espírito Santo de Deus. Eu me coloco, eu entro em concordância com essa atmosfera que aqui se encontra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, a partir do versículo 11. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira, que é uma vagem que dá numa árvore lá, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e aqui morrendo de fome. E eu que morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, querido, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Fantástico. Fantástico. Só que eu vejo quem tem esses, tipo um subtítulo em cima da Bíblia aí? Alguns de vocês têm, né? O meu tá aqui, a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Mas só que eu quero trocar isso. A gente aprendeu lá no Xarabassus aí, né? Que muitas das vezes isso aqui não é inspiração do Espírito Santo. E talvez nem foi colocado por um homem de Deus. Então, eu lendo o contexto, o Senhor falou comigo que são 2 filhos que não deram valor ao seu pai. São 2 filhos que não deram o valor ao seu pai. Então, não era somente um filho, eram 2. Quando você vê o pai aparecendo, né, essa manifestação linda do pai, esse pai assim, tão amoroso que a gente vai falar lá no finalzinho, se prepare, em nome de Jesus. E fala sobre os 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. E quando eu procurei na NTHL, fala assim, no versículo 12, pra, né, se alguém tem assim, a dúvida ainda, no versículo 12 fala assim: olha, o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Aí na NTHL fala: e repartiu os bens entre os 2. Então os bens não foi somente para um filho, foi para os 2. Tanto quanto o que foi e tanto o que ficou. Então os 2 receberam a parte da herança. Então os 2 filhos viviam com o pai, eles tinham um relacionamento com o pai. A atitude de um querer a herança levou ao outro também a receber essa herança. E o outro não fala aqui no texto que ele recusou essa herança. Fala que repartiu entre os 2. Então, se repartiu, deram para os 2 essa herança. Então, os 2 tinham herança por igual. Quem concorda? Amém. É Bíblia, tá aqui. Então, eu estava com os 2. E esses 2 filhos, né, eu fui procurar essa palavra, falar do pródigo, que fala que dissipa seus bens, gasta mais do que possui, ou necessário, gastador, esbanjador. E mais interessante que, quando você olha, né, para os 2 aqui, né, você vê que os 2 se esbanjavam. Você vai ver daqui a pouco, que vai embora e gasta todos os seus bens no mundo. Mas outro também. Porque ele fala assim: pai, olha, é o seguinte, eu tô aqui com o Senhor, que isso, pai. Então o filho pródigo, a palavra pródigo também, não somente ele é ligada àquele que gasta muito, mas aquele que também que dá muito, o que ele trabalha, ele dá muito lucro. Então, você repara que a mesma palavra está sendo usada sobre 2 estados de 2 pessoas. Tanto um que esbanja tudo e gasta, mas o outro que também que dá lucro dentro da casa. Coincidência? Não, Jesuscidência. Então vamos lá. Vou falar do filho mais novo. Quando ele pede os bens ao pai, ele quer dizer: pai, você morreu para mim.
Por quê? A herança só era dada quando a pessoa, dona de toda a riqueza, morria. Vamos dizer assim, no pai. Né? O meu pai está com herança, né? Meu pai está vivo e ele morre. Em nome de Jesus não vai morrer, não. Vai viver muito. Em nome de Jesus. Ah, vai converter ainda. Amém. E então ele morre. E ele vira para mim, para o meu irmão, e fala assim: olha. Aí o advogado vem com tudo, entrega, e fala assim: olha, você tem uma herança, está aqui a herança. Então os filhos chegaram para o pai em vida, falam: olha, pai, para mim você morreu. Eu quero que você tenha para mim. Os dois filhos. Não foi somente um. Você já parou para pensar o coração do pai em relação a isso? Como se chegasse para uma mãe ou para um pai, né? Quem é pai e mãe? Amém, Senhor, recebe. Imagina seu filho ou seu filho chegar para você e falar assim: olha, ô mãe, ô pai, para mim você morreu, eu quero sua herança. Porque o que você tem para mim não serve mais, eu quero seu dinheiro mesmo, eu vou sair por aí, eu vou fazer o que eu quiser, porque para mim você morreu. Ouvir de um filho é difícil, agora imagine ouvir de dois. Esse pai aqui ouviu de dois filhos falando: para mim você morreu, eu quero a sua herança. Aí depois disso você vê lá que o filho pródigo sai, ele vai curtir a vida da maneira dele, acaba gastando todo o dinheiro. Esse é o contexto da palavra. O filho mais novo, ele chega um momento que ele fala: olha, não dá para viver, estou sem dinheiro e eu preciso voltar para o lugar. Pode ser ver meu pai tem lá um monte de gente lá e os caras bem mais tratados do que eu preciso voltar para lá. Ele entende isso. E o Senhor começou a falar muito forte no meu coração que o filho mais novo, depois vai saber lá na frente também, que recebe duas porções de heranças completamente diferentes. A primeira porção foi a de dinheiro, o físico. Mas também ele recebeu algo espiritual, que foi o amor e o respeito que o pai deixou para ele. Porque o dinheiro acaba e ele fala assim: eu lembrei do meu pai. Se ele lembrou, é porque falou assim: tem alguma coisa aqui que o pai depositou e eu vi fazendo que me encharcou por alguma coisa que está aqui dentro, borbulhou aqui dentro, recebeu revelação aqui dentro. É ele, eu preciso voltar para ele. Aleluia. Meu Deus. A porção que ele recebeu foi dinheiro, mas também recebeu algo espiritual. E eu deixo uma coisa para vocês que vão ser pais, em nome de Jesus, e mães também. Deixe para seus filhos não uma herança que possa esquecer, mas deixe uma herança de legado insubstituível. Aleluia. Porque o dinheiro que você trabalhou a vida toda, você pode deixar para ele lá, a conta também vai servir para ele, tá? Já fica esperto aí. As contas também ficam. Mas um dia o dinheiro vai acabar, as contas vai ser paga. E o que você pode deixar para o seu filho? Aquele filho ele foi embora, o mais novo. Mas chegou um momento que ele lembrou da herança do pai, que ele carregava no coração dele. E o Senhor começou a falar muito forte comigo. Nesse mesmo capítulo 15, você repara que a gente iniciou assim: Jesus continuou. Ele estava tendo uma conversa com alguém. Lá no versículo 15, no início lá fala: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Mas o fariseu e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores com ele. Então Jesus lhe contou uma parábola, ou esta parábola: qual de vocês que possui 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? Quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne com seus amigos, vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam arrepender-se. Aí o Senhor começou a falar comigo: filho, sabe esse pai? Eu falei: sim, senhor, sei. Sabe esse pastor? Eu falei: sei. Esse pastor, ele foi atrás da ovelha. Eu falei: sim, ele tá no
besta, né, Senhor? Claro, eu entendi que ele foi atrás. Mas falou assim, mas você viu que o pai também foi atrás? Eu falei, não. Por quê? Falou assim, por causa dessas duas porções de herança. O cajado que buscou o filho, através do pastor que era o pai, foi a herança que deixou dentro do coração dele. Porque ele saiu. O físico dele, o pai, o físico ficou. Mas o pai, aquela integridade do pai dentro dele permaneceu. Então, esse pastor, esse pai foi junto com ele. Mas não fisicamente, mas dentro do coração dele. Uau. Aleluia. Eita, Jesus. Eita. Então aquele pai, ele deixou tudo que ele tinha para buscar aquele filho. Não fisicamente, mas espiritualmente. O que aconteceu com ele espiritualmente passou para o natural. Uau! Físico, e ele entendeu. Meu Deus! Eu Aleluia. preciso voltar. Eita! Sabe o que é mais interessante? Que Jesus faz isso com a gente. É. Tem várias convicções dentro de nós que a gente vai estar andando, vai estar longe. Chegou e fala assim, Deus, eu preciso voltar. Eita, é assim mesmo. É assim mesmo. Eu preciso voltar para aquele lugar lá, porque eu conheço aquele lugar. É. Eu conheço. Ontem na casa de oração, eu estive na casa de oração, e foi muito forte ontem. Toda terça-feira tem sido algo muito poderoso em Deus. E ontem, quando eu acabei de ser usado assim, na honra e glória do Senhor, eu caí no chão, estava aguentando andar, e o Senhor falou assim, filho, sobe aqui. Mas como morro lá, né? Claro, lógico. E o Senhor, tô me chamando. É agora. Partiu. Tem que casar de E eu fui, né? Tive escolha, né? Mas olha, eu amei. Ele chegou lá e falou assim, filho, e eu vi uma porta, ele abriu essa porta, eu entrava com ele. Só chegou num quarto, ele abriu metade da porta. E eu vi um quarto. Lindo, imagina um quarto bonito. Lá, do sonho mesmo. Só tem no céu, não tem outro lugar. As cortinas, esses xarabaçubos aqui, eu esqueci o nome. Tava lá, a cama, nome que lindo, que pano branco, viu? Lindo. E o Senhor falou assim, eu falei, Senhor, de quem que é esse quarto? Ele falou assim, filho, é o seu quarto. Nossa, tá disparado, gente. Senhor. Só que eu disse, não quarto bonito, nem Salomão. Nem Salomão. Eu falei, nossa, Jesus, que lindo. Eu quero. Só que ele não deixou entrar não. Ele falou assim, agora vem cá. Olha para trás. Eu estava na porta. E quando eu olhei para trás, tinha um corredor. E várias portas abertas. Algumas portas estavam abandonadas. E o Senhor falou comigo assim, filho, sabe essas portas? Eu falei, sim, Senhor. Sabe por que elas estão abertas? Eu falei, não. É porque há muito tempo pessoas não vêm aqui mais. Meu Deus. Ah! Meu Deus! Tem quartos aqui abandonados há muito tempo. Eles não vêm aqui mais. Meu Deus do céu. Meu pai. Isso ficou muito no coração. Sabe? Foi um constranger mesmo do Senhor. Quando eu voltei, eu ficava berrando no chão, gente. Vocês têm noção? Eu ficava assim, meu Deus. Leva esse povo pra lá, o que eu vou fazer? Sabe? E o Senhor tem falado muito com a gente. Volta pro secreto. É. Volta pro quarto. Larga essas coisas. Larga até o que você... até mesmo que eu criei. Eu quero que você, tenha tete a tete comigo. Esse é o momento. Agora é esse momento é agora. É eu, você. Não é você, eu é multidão, não é eu, você. Aleluia. Será que o seu quarto ele está sendo visitado nos céus? Como está seu quarto no céu hoje? Ele está aberto, abandonado, ou há muito tempo você não vai nesse lugar? Ou seu quarto está sendo muito bem visitado e sempre Jesus se alegra e senta lá com você? Aleluia, Jesus. Vou contar algo pessoal para vocês. Eu estava lá e falei, Senhor, senta aqui comigo. Eu quero sentar aqui. Eu falei, Senhor, eu posso pedir um negócio?
fala. Então, sempre assim na parte da tarde, sabe? Tem um jeito de você vir assim até mim, a gente, nesse quarto aqui, sabe? Você promete que vai ficar comigo aqui? Sempre, assim, só sempre. Sempre. Ele riu. Não, ele é lindo, né? Ele riu. Ele falou assim, eu vou. Obrigado, Senhor. É isso que eu quero. Mesmo na eternidade, eu quero ter o meu quarto sempre aberto para ele, sabe? E esse filho pródigo entendeu, eu preciso voltar para algum lugar. Eu preciso voltar para onde? Para o Pai. Isso que foi agora, gente. Eita! Deixa eu ver isso aqui. O pai não foi buscar o filho fisicamente. Tá, o pai não foi buscar o filho fisicamente, como este pastor, mas o trouxe de volta como pastor com o cajado espiritual, que foi a sua herança dentro dele. E ele se volta, ele se arrepende. Porque ele volta. Ele cai em si primeiro, depois fala assim, pequei contra o céu e contra ti. Contra ti não era o porco, tá, gente? Era ti, o pai. Tá, assim, eu pequei contra os céus. A gente tem que cair em si, sabe? Eu creio que essa palavra é pra mim e pra vocês também. A gente tem que cair em si. Fala assim, eu preciso voltar para esses lugares. Eu preciso voltar, não lugares, um lugar. É nele. Eu tenho que estar nele. Eu preciso... Ele se arrependeu e voltou. Agora vamos lá, o filho mais velho. Filho mais velho, versículo 25. A partir do versículo 25 aí. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos... Aí você entende, você sabe, né? No trabalho com o Senhor. Eu sou pródigo, eu cumpro as ordenanças, eu faço um monte de coisa. Aí chega um novinho aí e vem levar tudo aí agora. Não, ó, e eu? E eu entendo uma coisa com o filho pródigo, do filho mais velho. Que quando ele recebeu herança, ele só fazia por fazer. Mas nunca tinha um relacionamento com o pai, porque já tinha declarado lá no início que ele já tinha morrido para ele. Ai, nossa Deus. Um erro que ele aconteceu, que o filho mais velho fez, foi essa, olha. Nunca pergunte ao servo o que o pai sabe te dizer. Em vez dele ter o pai, perguntar ao pai, o que tá pegando? O que tá acontecendo aí? Tá tendo música? Então eu posso te ajudar alguma coisa? Deixa eu matar aqui no passado. Ele perguntar pro pai, porque ele já tinha declarado desde a herança que ele já tinha morrido para ele, por isso que ele tinha que ter o servo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não pergunta a servo o que o pai pensa, não pergunte a servos o que ele tem no coração. Sabe o que você faz? Vai rasgando até lá, fecha o seu quarto, pergunta a ele, pergunta o coração dele, é isso. Não tem terceiros na comunicação você com Deus. Jesus já rasgou já o véu e pronto. Ele já abriu, agora vai. Aleluia. Para que você está indo buscar servos ainda? Glória a Deus. Os únicos que vão conhecer realmente o coração do Pai são aqueles que são filhos legítimos. Eita. Que nunca declarou o Pai que ele morreu, mas sempre quis estar sempre ao lado dele, sempre ouvindo ele, sempre estando com ele. É esses que você deve perguntar. Pare de perguntar a servo que os filhos legítimos... Eita Deus. Nossa. Eita. E o filho mais velho feriu também o pai. Onde você vê a manifestação da ira do filho? No versículo 30, 28 a 30, né? Fala, olha, mas ele respondeu, olha, todos estes anos tenho trabalhado como servo no teu serviço e nunca desobedeci suas ordenanças, tá fazendo o quê? Jogar na cara dele.
Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Imagina o pai ouvir isso. Você acha que isso é atitude de filho, falar com o pai? Filho que é filho, ele sabe falar com o pai. Seus pais são as mães, gente. Meu Jesus. E o Senhor começa a falar comigo, filho, agora vou te mostrar algo sobre esse filho. No capítulo 15 ainda, versículo 8, fala sobre a dracma perdida. Fala assim, olha, versículo 8, capítulo 15, versículo 8 de Lucas. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontrar, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E lhes digo que, da mesma forma, alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa. O filho mais velho estava onde? Em casa. Onde que essa mulher perdeu a dracma? Em casa. Nossa! Meu Deus. Eita! Meu Deus, ele morreu já. Meu Deus. Você não acha que o pai nunca procurou esse menino dentro da casa dele, não? Depois que ele pediu a herança? Eu sei, sim, eu sou o filho mais velho. A gente que é o filho mais velho, a gente sente que é transito mais assim, né? Diferenciado dos pais. Eu parei para pensar, Senhor, o que aconteceu com o filho para ele se perder assim, dentro de casa? E ele se esconder. Praticamente ele se escondeu. O Senhor falou assim, é a atitude dele com o filho mais novo, no início de pedir a herança. Ele tinha vergonha de chegar para o pai e pedir perdão, de se arrepender. E ele continuou na mesma posição dele de trabalho, não se arrependeu. E o filho mais novo, ele se arrependeu e caiu em si. Vocês lembram? Eita, Senhor. E o Senhor falou assim, filho, o pai, ele procurou sim o filho. Só que o filho mais velho estava lá na lavoura, ele estava trabalhando, não estava nem não, porque ele estava com vergonha de chegar para o pai e pedir perdão. Só que o mais novo entendeu uma posição que todos nós devemos ter todos os dias. E o mais velho não. Empurrou com a barriga, não. Estou com vergonha, porque ele passou toda a herança para mim e eu sinto no meu coração que eu declarei que ele estava morto para mim. E o pai procurou sim esse menino dentro da casa dele. Eu tenho certeza que esse menino corria demais do pai. Eu via lá, rasgava. Não ficava. Ele tinha vergonha do que ele fez. Aconteceu uma coisa também, lá em Gênesis 3. Vai lá comigo. Todo mundo sabe, mas vamos ler lá. Gênesis capítulo 3. Um filho de Deus também que se escondeu dentro da própria casa também. Gênesis capítulo 3. Nossa, ai, Jesus. A partir do versículo 8. Não, vou ler aqui. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Até onde? E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore da qual me proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste para a companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Você observa que Adão ficou com medo, se escondeu de Deus. E se escondeu aonde?
lugar onde ele frutificava, o lugar onde ele tinha ordem sobre todas as coisas. E o Senhor começou a falar comigo, filho, tem muitas pessoas que são do mesmo jeito. Estão escondendo atrás de ministérios, estão escondendo atrás de algumas coisas, porque se sentem vergonha de chegar perto de mim, porque fizeram alguma coisa errada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se arrepende, cai em si. Cai em si. Se você está assistindo oração, você precisa voltar para Jesus, cai em si. Está precisando cair em si de novo. Precisam voltar. Tem muitos filhos assim na casa do pai, se escondendo de Deus ou se perdem há muito tempo. Mesmo estando na casa de Deus, se perdem. Agora vamos falar sobre o pai, essa parte que eu gostei muito. O pai. O pai, ele manifesta aqui, é muito forte essa parte, de verdade, gente. Eu não queria nem ministrar, eu queria ficar lá no quarto chorando. Senhor, vou ficar aqui, pai. Ficar. O pai. Olha a manifestação que o pai apresenta aqui nesse capítulo, né? No versículo 12 ele aparece como herança. No versículo 20, vamos lá no versículo 20, vou ler aqui para vocês. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e o beijou. Você vê a compaixão do pai para com o filho. Sabe, vai ser uma manifestação linda. Poderia ter julgado o filho, poderia, mas falou assim, vem cá, dá um cheirinho disso aí. Abraçou, apertou que menino. Versículo 22. O pai não importou com o filho onde ele estava, mas ele o queria. Versículo 22, olha. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou para a vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Olha, pai. Aleluia! De verdade, você aceitou Jesus não foi uma festa? Não foi somente aqui não, foi no céu também. Vamos lá também. Agora, isso foi com a manifestação com o filho mais novo. Agora com o filho mais velho. Tudo que é meu é seu, no versículo 31 e 32. E manda se alegrar. Um filho que se comporta como servo ou escravo, o pai precisa colocar alegria no filho. Todo filho que faça por algo automático, o Senhor precisa colocar alegria em você. Porque para você lembrar que você não é servo. Diz que você é filho. Aleluia! Glória a Deus! Agora o pau começa a quebrar agora. Agora. Porque o Senhor começou a falar comigo muito forte sobre o pai. Os filhos eu fiquei admirado. Olha, sério? Só que chegou no pai, eu fiquei assim, nossa, Deus de glória. Porque o pai, o Senhor falou assim, o pai é Jesus, ao qual contava a história. Ao qual contava a parábola. Por quê? Olha a semelhança com Jesus. Os dois filhos são os dois filhos que habitam na casa de Deus. Tem uns que vão... todos eles tiveram contato com o pai. Alguns saíram, alguns saem e voltam. E tem uns que ficam, mas eles se perderam há muito tempo. Tem ou não tem isso dentro da igreja, gente? Com certeza. Agora vem. De acordo com Jesus, essa semelhança, a herança. A primeira herança do pai para nós foi o quê? Foi o verbo que se tornar carne. Aí depois Jesus veio, fez a obra, a cruz e tudo, e voltou e deixou o quê? O penhor. O Espírito Santo, falando, eu vou voltar. Aleluia! Tá falando, eu estou deixando o meu penhor, mas eu vou voltar. Eu vou buscar vocês. Eu vou buscar Aleluia, vocês. Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então a herança foi o pai deixando Jesus e Jesus deixando o penhor, o Espírito Santo, para um dia voltar, buscar a gente e levar para o Pai. Aleluia! Eu não lembro aonde, está na Bíblia, mas eu li uma coisa que eu achei fantástica, falando assim, que todos os povos se dobrariam o joelho para o Senhor e tal, mas até Jesus se curvaria diante dele. Meu Deus, eu falei assim, tá na Bíblia, vocês pesquisam aí, gente. Um dia que eu li, vocês assim, nu! Que isso? Nossa, Senhor Jesus, qual é o muro já?
Depois a compaixão do pai, quando você vê que ele vai lá, abraça e tal. O abraço. A cruz. É, papai. O braço foi a cruz. O abraço daquele pai com aquele filho foi de braço aberto. Você não dá abraço assim, né? Você abraça assim. E o maior abraço que Jesus deu foi naquela cruz. E de tempo em tempo, em século, aquela imagem daquele homem de braços abertos continua ecoando ainda por muitas multidões, por tantos povos e por tantas gerações. Até que ele venha, isso será manifestado ainda. Glória a Deus. Aí o Senhor começou a falar a questão do beijo. Aí eu entrei, eu chorei. Porque o Senhor começou a falar comigo sobre o beijo, que é um selo. A gente está estudando a aliança de sangue, né? Mas antes de eu falar sobre vou falar sobre a aliança de sangue. A definição de aliança de sangue. A aliança de sangue é um acordo indissolível baseado em sangue, resultando na absoluta de dois indivíduos, em qual todos os bens, talentos e obrigações são mutuamente compartilhados. Este acordo de unidade é formada por compromissos cuidadosamente definidos e promessas que cada um faz ao outro. E o que está a ver com o beijo? O beijo foi selando um pacto com o filho dele. Foi um pai selando um pacto com o filho dele. E eu procurei na Bíblia se tinha, tá, gente? Eu achei lá 1 Samuel 10:1. Quer ver? Não é heresia não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, 1 Samuel. 1 Samuel 10:1. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Além de ungir, ele sela aquele pacto de Deus com ele. Através do quê? Não somente com óleo, mas com o beijo também. Então o filho chega para o pai, né, o filho chega correndo, ele abraça e tal, e dá um beijo nele. Agora você reparou que a definição de aliança, ela fala assim, um acordo entre os dois? Tudo agora começa a fluir entre os dois? O filho chega para ele e fala: pai, eu tenho nada para te oferecer, mas eu tenho eu. E o pai fala: tudo bem, eu aceito. Aleluia. Agora, a minha herança é sua de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, a minha herança... Vocês estão entendendo isso, gente? O filho tinha alguma coisa para entregar para ele? Não tinha. Tinha ele. Aí chega o pai, abraça e beija ele e fala: agora tudo que é meu é seu agora, porque eu entrei em acordo com você. Eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança com você. Glória a Deus. Aí você vê lá no versículo, né, que dá anel, troca de roupa e mata um novilho. É. Eita. Meu Deus. Ah, meu Deus! Oh! E o Senhor falou assim: filho, quando você veio pra mim, você tinha o quê? Não tinha nada. Eu tinha eu. E você fez o quê? Você entrou em acordo comigo e me beijou e me selou nesse pacto com o Senhor. Você me incluiu nessa aliança com o Senhor. Toda vez a gente canta lá, tem uma música, né? Beijo a tua glória. Aquilo é pra te lembrar, tipo, eu fiz um pacto. Deus fez um pacto com você. E você tá falando pra ele: Senhor, eu aceitei o seu pacto. Meu Deus. Jesus foi atrás de nós. Fala de posição do pai correndo. O pai, quando, nesse tempo, o pai não podia sair correndo. Porque isso mostrava ele fraco, inútil. Sim, deplorável. O pai corria até o filho, corria até alguém, ou sair correndo. O grego, né, a nação grega lá, olhava dessa forma. Mas ele se rebaixou. O pai se rebaixou até o filho, sabe? E abraçou o filho. Falou assim: filho, vem cá. E o Senhor falou comigo assim: Jesus correu lá do céu. Se rebaixou até Meu Deus. ao nosso nível, de olhar nossos olhos. Tanto em pé, como ajoelhado, como deitado.
Jesus saiu correndo, rasgando de lá até aqui, sem se preocupar. Falou assim, eu tô nem aí que eles vão achar, que os demônios vão achar, que o céu vai achar. Eu vou fazer o céu por causa desse povo, por causa desses filhinhos. Ele deixou sua glória, ele desceu correndo. Foi a mesma coisa que o pai fez. Jesus correu do céu para a terra. Aleluia. Ai, meu Deus. Tudo que é meu é seu. Quando ele fala assim, que tudo que é meu é seu, né, o pai faz esse acordo, cede esse acordo com ele. Ele entra num lugar falando assim, agora a herança que é minha. Nas regiões celestiais você está sentado. Efésios fala que nós estamos assentados nas regiões. Aleluia, Deus. Muito obrigada. Chamou duas coisas que o pai fala duas vezes isso durante esse texto. Ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Ele fala sobre os dois filhos, né? Ele estava morto e voltou à vida. O outro estava perdido, mas foi achado. Aleluia. Nenhum deles deram valor no pai, mas o pai deu valor e os amou até o fim. Amém. Glória a Deus. Parece com alguém que você conhece, que você lê na Bíblia, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele fez isso. O Senhor me falou assim, filho, essa é a manifestação mais poderosa que eu fiz com vocês. Eu desci do céu correndo para vocês. Eu fiz um pacto com vocês. Eu dei para vocês a herança. Vocês estão comigo. Tem alguns que infelizmente estão ainda nesse como o filho mais novo e o filho mais velho. Vai chegar um tempo, todos nós vamos estar como no final dessa parábola. Todos eles se alegraram, porque ambos os filhos foram encontrados. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia.